Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de português. Verbos terminados em an ou an. Orientações das páginas 172 a 174. Vamos começar? Então, aí nós temos o texto, aí vem reportagem. Leia esta reportagem sobre a importância da água para o nosso organismo. Super refrescante. Saiba por que nós precisamos tanto de água. Todo mundo diz que a gente tem que beber bastante água. A água está presente em todas as reações químicas que acontecem no corpo. Além disso, transporta oxigênio, alimentos e sais minerais para as células. Atua nos sistemas digestivo, respiratório e nervoso. Limpa e refrigera o organismo e faz parte da composição do suor, do cérebro e até dos nossos ossos. É importante beber pelo menos 4 copos de água por dia, mesmo que não esteja com vontade. Segundo os médicos, quando sentimos sede, é um sinal de que já passou da hora de beber água. Água por todo lado. Então, nós temos aqui, nessa parte, vamos ver aqui, proteção. O cérebro tem membranas protetoras que são lubrificadas por um líquido composto por água e outras substâncias. Na digestão, vamos ver aqui. Há muita água nas substâncias que fazem a digestão. Elas permitem captar os nutrientes dos alimentos. E o xixi é produzido nos rins e tem muita água. Tira do corpo substâncias que podem ser tóxicas. Sem choque, ou seja, nos joelhos, cotovelos e outras articulações do seu corpo, há um líquido com bastante água. Ele evita que os ossos batam uns nos outros quando nos movimentamos e protegendo-os. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, gente, tá ruim para ler. Por água abaixo. O sangue é composto principalmente por água. Por isso, ele é bem líquido, circula com facilidade e permite que nutrientes sejam transportados rapidamente pelo organismo. Olha quanta importância tem um copo com água que você bebe. Então, no cérebro, nós temos 75% de água. No sangue, 83% é água. Nos ossos, 22% de água. Coração, 80% de água. E músculos, 75% de água. Então, é uma quantidade bastante aí, né? Enorme. Por exemplo, no cérebro, 75% de água e os outros 25% é aquela massa branca, né? Com células e tudo mais. Então, vamos aqui para o próximo slide. Vocês perceberam a característica aqui da reportagem de nos explicar sobre algo, nos informar e mostrar, ou seja, fazer com que a gente tenha o nosso próprio ponto de vista, nossa própria opinião sobre a importância da água no nosso organismo? Para o nosso organismo também, né? Então, vamos aqui. Palavras em jogo. Verbos terminados em an ou ão. Atividade oral e escrita. Primeiro, leia o trecho de uma notícia, a diferença, gente, notícia sobre uma onça parda resgatada em Barbacena, Minas Gerais. Por se tratar de animal selvagem, os bombeiros verificaram a situação e fizeram contato com a Polícia Militar Ambiental e um veterinário, que forneceram pequenas doses de sedativo, além de redes de segurança para proteção em caso de queda. Todo o trabalho durou no total umas 6 horas, garantiu o sargento Barros. Então, aqui, ó, a captura de uma onça pintada, né, que estava numa árvore, num casarão em Minas Gerais. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para ver se eu consigo ler. Aqui embaixo nós temos as informações sobre a notícia. Onça pintada é retirada de copa de árvore em terreno de casarão em Minas Gerais. Disponível aí tem notícias, uol.com.br e as informações. Acesso em 8 de janeiro de 2018. Então, aqui é uma notícia. Ele está informando que uma onça, certo, foi retirada de uma árvore num casarão. E aqui um trechozinho explicando como foi esse processo dessa retirada.
Então, eles chamaram a Polícia Militar Ambiental, eles que forneceram pequenas doses sedativas, então a onça foi sedada, que tudo isso demorou umas 6 horas, todo esse processo, certo? Então, aí, ó, bem informativo, bem informativo. Não tem aquela questão de formar a sua opinião sobre determinado assunto, tem? Não tem. Vamos aqui. Observe as formas verbais destacadas e responda. Essa notícia está relatando os fatos no tempo presente, passado ou futuro? Gente, isso aqui que aconteceu, ele está no tempo passado, no presente ou no futuro? 2. Leia em voz alta os verbos do quadro escritos no passado e preste bastante atenção ao som final deles. Então, nós temos aí, ó, verificaram, fizeram, forneceram. Que som você ouve ao final desses verbos? Então, ó, verificaram, fizeram, forneceram. Parece o som de ão, né? A ó tio. Agora, releia em voz alta os mesmos verbos escritos no futuro. Preste atenção ao som final deles. Então, ó, verificaram no passado, verificarão no futuro. Olha como tá bem forte a pronúncia dessa sílaba. Então, quando eu tenho o verbo no passado, a sílaba forte é a penúltima. Então, vai ser uma palavra paroxítona. Quando eu tenho o verbo no futuro, a última sílaba forte, a sílaba tônica, é a última. Então, eu tenho os verbos, eles são o quê? Oxítonos. Então, ó, verificarão, farão, fizeram, forneceram, fornecerão. Ó, fornecerão merenda escolar para o retorno às aulas. Então, olha como tá no futuro, a sílaba mais forte é a última. Então, a palavra oxítona. Já aqui, ó, tem praticamente o mesmo som. Forneceram, dá a ideia de que tem um A ou tio aqui, mas não tem. Isso é o que vocês erram comumente, certo? Agora é só vocês pronunciarem a palavra antes de escrever. Forneceram, fornecerão. Olha a diferença. Então, quando a sílaba for mais forte no final, você não tem como ficar na dúvida. É A ou tio. C. Compare o som final dos verbos do quadro no passado com o som final dos verbos do quadro no futuro. Acabamos de fazer. D. Fale outra vez as formas verbais e pinte a sílaba tônica de cada uma. Como o meu livro é do professor, já está pintado. Desculpa aí. O que pode ser observado em relação a essas formas? Então, a gente acabou de conversar sobre o que foi observado. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente. Vamos para a próxima. Terceira questão. Na terceira questão, nós temos: leia os verbos do quadro a seguir e complete as frases. Lançam, então nós temos aqui os verbos, ó, lançam, moram, organizaram, ficam, matam, brilham, deixarão, sofrerão, precisarão, concordaram e brincavam. Então, vamos aqui, ó, concordaram, a gente tá vendo que tá no passado. Se fosse no futuro, concordarão, seria a ó tio no final. Letra A, mas não é isso que quer saber. Ele quer o quê? Ele quer que complete as frases com esses verbos aqui. No futuro, ó, no futuro, gente, as pessoas pensar mais sobre na preservação dos recursos naturais. Será que aqui vai caber precisarão? No futuro, as pessoas precisarão pensar mais na preservação dos recursos naturais. Então, você vai lendo as frases, porque se eu ler, eu vou dar praticamente a resposta. Você vai lendo as frases e vai vendo qual é o verbo que se encaixa aqui para que essa frase tenha sentido, tá? Então, vai fazer em cada uma delas. Aguarde na correção. Quarta questão. Leia as frases com atenção aos termos destacados e sublinhe apenas as formas verbais. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo. Então, ele está pedindo para você olhar, prestar atenção em todas as palavrinhas destacadas, mas ele só quer que você sublinhe apenas os verbos, as formas verbais. Então, letra A, todas as pessoas são sonhadoras. Essa palavrinha aqui é um verbo?
É um verbo, qual verbo, né? Você pode até botar aqui na frente para ficar mais esperto. B. Carlos era um menino de coração grande. Ó, tá terminado em ão. É verbo. Dava a mão a quem precisasse. Mão termina com ão, mas é uma palavra que é verbo. C. Os jogadores chegarão ao aeroporto e serão recebidos por uma multidão. Então, que palavras aqui são verbos? Chegarão é verbo? Termina em ão. Serão é verbo? Termina em ão. E multidão é verbo? Termina em ão. D. Os alunos vão participar de uma competição de matemática. Lembrando que verbos são ações, né, praticadas pelo sujeito. Verbos são palavras que indicam ação, estado, fenômenos da natureza. Estão lembrados? E você vai ter que fazer nessa atividade é sublinhar as palavras que indicam ações praticadas pelo sujeito. Fácil, fácil. Com a professora, olha lá que coisa boa. Registrem o que vocês concluíram em relação à escrita das formas verbais terminadas em ã e ão. E aí, gente, o que é que a gente pode concluir com as formas verbais? Quando está no passado ou no presente, a gente escreve com ã, não é? A sílaba tônica vai ser a penúltima, então a palavra paroxítona. Já quando está no futuro, os verbos devem terminar com aotil, com ão. A sílaba forte é a última, então a palavra oxítona, certo? E deixa eu ver o que é que vocês podem lembrar mais do que a gente estudou nessa aula. Um abraço e até a correção!